canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de trazer um assunto muito especial para a nossa meditação. Todos nós temos em algum momento da nossa vida aquele momento que a gente não está muito legal ou de repente a gente está até enfermo mesmo, doente, convalescente, passando por uma situação de enfermidade física ou mesmo passando por uma debilidade emocional. E todos nós, quando passamos por este momento, nós desejamos cura. Nós queremos estar bem, nós queremos nos sentir bem, estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E segundo a Organização Mundial de Saúde, ela vai definir para nós a saúde como bem-estar físico, mental, emocional, social. Quando nós estamos bem conosco, quando nós estamos bem com outra à nossa volta e conseguimos ter este momento de tranquilidade, de paz, de bem-estar, a isso é chamado de saúde. Mas não é todo momento que a gente goza de plena saúde. E quando nós não gozamos de plena saúde, eu penso que um dos nossos maiores desejos naquele momento é receber cura, seja naquela área que a gente estiver deficiente. E hoje, para a gente meditar a respeito desse tema, eu gostaria de contar uma historinha muito legal para vocês, que é um texto bíblico que está registrado no Evangelho, relatado pelo discípulo amado de Jesus. Você já deve saber quem é, né? O João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, do primeiro versículo até o 18, vai contar para nós a história de um homem que estava muito enfermo, a tal ponto que ele não conseguia caminhar. Ele estava aleijado, mas a sua enfermidade não era apenas uma debilidade física. Vou contar para você e você vai entender o que realmente passava com aquele homem. O texto bíblico não conta para nós o nome daquele homem, mas conta onde aquele homem estava. Jesus, passando por Jerusalém, a cidade, até hoje, ela tem portais, que naquele tempo de Jesus era o que era a segurança da cidade. Hoje as nossas cidades existe radares, existe circuitos de rastreagem, a polícia rodoviária, existe satélites, existe uma infinidade de mecanismos para que uma cidade esteja segura. Mas nos tempos de Jesus, as cidades eram cercadas por muralhas. E no meio dessas muralhas, de intervalos em intervalos, tinham portões. E um dos portões que dava acesso à entrada de Jerusalém era chamado de o Portão das Ovelhas. E aquele local era um local que, como o nome diz, era aquele lugar por onde muitos pastores passavam com seus rebanhos. E logo ali naquela entrada daquele portão, tinha um lugar que tinha uma água termal, que tinha um poço, que tinha um tanque. E o povo usava aquele tanque para rituais de purificação, para momentos de entrar naquelas águas, e eles acreditavam que existia ali um anjo que de tempos em tempos, mesmo que eles não vissem, aquelas águas eram agitadas, eram movimentadas. E quando as águas fossem movimentadas, a primeira pessoa que descesse no tanque e entrasse dentro daquelas águas receberia a sua cura. Então aquele homem, ele morava ali, ele vivia naquele lugar, porque ele imaginava que em algum momento ele iria conseguir descer aquelas águas e quando elas fossem agitadas, ele ser aquela pessoa privilegiada daquele momento a receber a cura para a sua enfermidade. Eu gostaria de estar lendo dentro desse texto alguns versículos. Vou repetir o texto para você que quiser acompanhar. Está no Evangelho de João, no capítulo 5,
E eu quero destacar os versículos de 5 a 8, que vai nos dizer assim: Estava ali, no tanque de Betesda, um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só o que estava acontecendo. Jesus estava passando por ali. Eu acho incrível que muitas ocasiões, quando Jesus andou aqui nessa terra, ele ia de encontro a determinadas pessoas que tinham determinadas situações limitantes, mas que o Senhor entendia, conhecia o coração e sabia que um milagre moveria ali. E Jesus então entra naquele tanque. Jesus entra naquele lugar daquele portão das ovelhas que tinha aquele tanque de purificação chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. E Jesus vai à casa de misericórdia. E eu penso que ele encontra ali muitos cegos, aleijados, enfermos, pessoas com todo tipo de doença, enfermidade, limitações, e que todas elas tinham algo em comum: queriam ser curadas. E de repente, Jesus olha para aquele homem ali, deitado no chão, numa condição precária. E Jesus chega perto dele e pergunta para ele: Então, você quer ser curado? Eu acho que, pensando com a nossa mentalidade dos nossos dias de hoje, a gente ia dizer assim: mas é claro que aquele homem queria ser curado. Ele ia de pronto dizer para Jesus: sim, sim, eu quero, por favor, me cure. Mas aquele homem não sabia nem quem era Jesus. Se você ler um pouco mais à frente o texto, ele não sabia quem era o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus sabia quem era ele. E Jesus pergunta assim para ele: Queres ser curado? E para nossa surpresa, a resposta dele não foi dizer: Sim, Senhor, eu quero ser curado. A resposta dele foi: Ah, Senhor, eu não consigo. Quando as águas são agitadas, outros vão na minha frente, tomam o meu lugar. Tem 38 anos que eu estou aqui, nunca consegui chegar àquelas águas. Jesus não está perguntando para ele a história dele. Jesus não está perguntando se ele já ou não conseguiu aproximar. Jesus está perguntando se ele deseja a cura. E será por que Jesus estava perguntando isso? Aliás, se você lê as histórias do Evangelho de Jesus, você vai ver Jesus sempre fazendo essa pergunta para as pessoas. Parecia uma pergunta muito óbvia para quem estava sofrendo, para quem estava precisando de uma cura, não é mesmo? Se uma pessoa está enferma, ela quer ser curada. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Mas Jesus, ao fazer este questionamento às pessoas, ele tinha um propósito. Quando ele perguntava se alguém queria ser curado, ele queria que aquela pessoa entendesse que uma vez curado, a pessoa teria novas responsabilidades. Uma vez sendo curado, isso transformaria o estado de vida daquela pessoa e ela deixaria de ser uma pessoa incapacitada, limitada, para ser agora uma pessoa ativa. Ou seja, a cura, ela precisa gerar mudanças de atitudes. E mudanças de atitudes geram responsabilidades. E nem todos querem mudança de vida. Nem todos querem ter responsabilidades nas suas vidas. E eu gostaria, de trazer para a nossa meditação esse tema, porque hoje em dia
Quantas pessoas estão enfermas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e há tanto tempo, como aquele homem que tinha 38 anos, que estava deitado no chão próximo a um tanque, próximo ao milagre, mas não se chegava ao milagre, não se chegava às águas. E ele tinha uma resposta para aquilo: eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem me leve, eu não tenho quem me coloque no tanque. Ele está dizendo: eu não tenho ninguém por mim. Você percebe que a maior enfermidade dele não era física? A maior dor dele era emocional. A maior dor dele era não ter ninguém por ele. Ele era sozinho. Ele era jogado ali naquele tanque, isolado, sem família, sem amigos, sem ninguém, sem qualquer pessoa que o ajudasse. Essa era a sua maior ferida. Muitas pessoas enfermas, com o passar do tempo, elas acostumam com aquela situação de enfermidade, de debilidade, de problema. E não quero dizer todas as enfermidades, mas muitas delas as pessoas acabam granjeando pequenos subornos na vida. Como que é isso? Pequenos presentinhos, ganhos. A pessoa tem uma limitação, tem uma enfermidade e aí de repente ela negocia coisas na vida por causa daquilo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho isso. Ah, eu não posso porque eu tenho essa debilidade. E são pessoas que se fecham. São pessoas que cobram dos outros aquilo que elas acham ou acreditam que não podem fazer por conta da sua limitação. E elas começam a negociar essa limitação para ter ganhos com isso. E por causa disso, não querem sair da sua limitação. Se contentam com migalhas de pequenos presentes na vida, pequenos ganhos, mas que não faz com que ela caminhe a sua jornada. São verdadeiras pessoas que estão andando com muletas, sendo que poderiam estar andando, correndo, saltando, mas preferem ficar naquela limitação por conta de pequenos ganhos que têm por causa da sua limitação. E o desafio de Jesus é: você quer ser curado? E eu gostaria de perguntar para você que está me assistindo neste momento. Não sei qual é a sua limitação. Não sei se é uma enfermidade física, não sei se é uma enfermidade emocional, espiritual, ou se é um problema que você tem que não tem nada a ver com enfermidade, mas que seja uma limitação. E a pergunta de Jesus para mim e para você é: você quer ser curado? Porque ser curado implica em nova vida. Você quer realmente mudar de vida? E eu acredito que essa troca de pequenos favores que você recebe por causa da sua limitação é uma troca muito maior, porque ao invés de você ter migalhas, você vai ter ganhos imensuráveis na sua jornada. Ao invés de você ser uma pessoa que depende de favores, você vai ser uma pessoa que possa favorecer. Ao invés de você andar de muletas, você pode correr, você pode saltar. Receba de Deus, de Cristo Jesus, a proposta dele. Receba a cura. A cura implica em mudança de atitude, em mudança de pensamento, em mudança de vida. Mas quando nós mudamos a nossa forma de pensar e de repente eu não preciso mais andar de muletas, mas eu posso correr, o que é melhor para mim? O ganho de uma muleta ou eu poder correr e andar com as minhas próprias pernas? O que é melhor? Eu ter uma pequena migalha de uma determinada ajuda por causa da limitação que eu tenho?
O eu poder trabalhar, me esforçar, crescer, produzir, frutificar. A cura, ela é sempre benéfica. O bem que ela traz é maior do que a migalha que eu recebo. O benefício que ela vai me proporcionar na minha caminhada, gerando novas atitudes, gerando nova mentalidade, vai gerar também um novo eu. Um eu novo, renovado. Um eu que tem capacidade de crescer, de produzir e de ajudar outras pessoas. E olha o que foi que Jesus disse para ele depois que ele lamentou que ele era só, que ele era deprimido, que não tinha ninguém por ele, que ele estava ali há tanto tempo, que não conseguia mudar de vida. Jesus dá para ele uma ordem. Jesus não vai dizer assim para ele, vamos ver se você consegue, vamos tentar. Não. Quando o Senhor Jesus te dá uma ordem, você pode apegar a palavra dele com fé, porque a ordem de Jesus, ela gera atitudes, ela gera milagres, ela gera o sobrenatural. Aquele homem que tinha 38 anos, que estava deitado no chão, jogado, sujo, eu imagino que vivendo uma condição insalubre, longe de família, que não tinha ninguém por ele, Jesus agora vira para ele e fala assim, mude de atitude, levanta, toma o teu leito e vai embora, caminha, segue em frente, você agora tem uma nova vida, você tem uma nova jornada e leva o seu leito daqui. Eu penso que quando Jesus está dizendo isso, ele está falando assim, varra da sua vida tudo aquilo que era sinal de sofrimento, daquilo que te prendia, daquilo que te segurava nesse chão, dessa masmorra que você estava vivendo. Carregue tudo, leve embora, tire os rastros da sua velha vida. Tenha agora uma nova vida. E eu quero dizer para você, com uma forma muito carinhosa, mas também muito verdadeira, todos nós precisamos de cura. Em algum momento da nossa caminhada, nós nos ferimos com pessoas, com situações, com dificuldades, mas nós precisamos ser curados, nós precisamos seguir em frente. E eu pergunto para você, a mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem, você realmente quer ser curado? Acredite, a cura é a coisa mais preciosa que a pessoa pode ter. Porque a cura, ela traz libertação. A cura traz para você um novo estado de vida, onde você vai caminhar, seguir em frente, você vai crescer, você vai produzir e você vai ter uma vida feliz. Não adianta alguém se apegar a enfermidades, a tristezas, a angústias, a situações onde você vai dizer igual aquele homem, não tem ninguém por mim. Se você se apegar a isso, segurar isso, você nunca vai ser uma pessoa plena, uma pessoa completa, uma pessoa feliz. Mas todas as vezes que por algum motivo você foi ferido, você tem uma enfermidade, você tem uma situação que te limita, o Senhor Jesus, ele te convida a entregar a ele tudo aquilo que te aflige. E ele faz o convite te perguntando, queres ser curado? E eu imagino que você vai responder, sim, Senhor, eu quero ser curado de toda ferida que houver na minha vida. Seja na alma, seja no coração, seja no espírito, seja no meu corpo físico. O Senhor tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Mas o Senhor não vai fazer isso se você não disser para Ele que você quer. Você tem que desejar, você tem que aceitar, porque somente com mudanças de atitudes é que nós crescemos. Somente com mudanças de atitudes é que nós seremos curados. Que Deus te abençoe, que Deus te cure
e que a sua jornada seja uma jornada feliz, uma jornada de saúde em todas as áreas da sua vida.